Boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que verdadeiramente o amor do Senhor quebrante os nossos corações nessa noite através da Tua palavra e nos faça novos em Cristo. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que tem como título: Ame ao Senhor, permanecendo na palavra. E o desejo do meu coração é que esta palavra encontre guarida no seu coração nessa noite e frutifique para o louvor, para a glória, para a honra do nome do nosso Senhor. Se você preferir, você pode acompanhar a leitura da palavra através da projeção em Deuteronômio, no capítulo de número 6, a partir do verso 1, nós vamos ler alguns versos até o versículo de número 9. Deuteronômio, capítulo de número 6, a partir do primeiro verso até o verso de número 9. A palavra do Senhor diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Eu quero fazer uma introdução, lembrando das palavras do apóstolo Paulo à igreja, aos Gálatas, a igreja da Galácia, quando ele diz que Jesus Cristo veio ao mundo na plenitude do tempo. Ele escreve: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Plenitude do tempo significa que aquele era o momento certo, preparado, estabelecido por Deus para a vinda de Cristo. Isso era o que o apóstolo estava dizendo. O ministério de Jesus Cristo, o ministério terreno de Jesus Cristo começa quando Jesus tem aproximadamente 30 anos. Jesus é batizado no Jordão. A palavra diz que ele então orou, e depois de orar ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. E ao ser cheio do Espírito Santo de Deus, ele volta do Jordão e diz que o Espírito o levou ao deserto. Durante 40 dias, Jesus então esteve no deserto,
Ali Jesus foi tentado, Jesus não comeu, Jesus teve fome. E então, a palavra do Senhor nos evangelhos nos relatam 3 momentos em que Jesus é tentado pelo diabo. Num primeiro momento, diz que o tentador aproximou-se de Jesus e lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Ao ser tentado, Jesus respondeu: está escrito. Ele se referia à palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. No segundo momento, diz que o diabo então o levou à cidade santa, o colocou na parte mais alta do templo, e novamente o diabo lhe tenta, lhe dizendo: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Ao ouvir estas palavras, Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E na terceira tentação, no terceiro momento, diz que o diabo o levou então a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse a Jesus: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. E está relatado na palavra que Jesus então respondeu: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Nesta introdução, nós podemos ver que Jesus, ele venceu as tentações, ele rebateu as tentações com a palavra de Deus, saindo do seu coração e da sua boca. Com a própria palavra, ele venceu as tentações. Mas, quando nós olhamos as Escrituras, a Bíblia Sagrada, nós vemos que no período apostólico, no século I, a Igreja de Cristo sofreu perseguições. As perseguições aos cristãos e aos apóstolos produziram uma igreja purificada na vida e na doutrina. E diz então que, através dessas perseguições e por meio dessas perseguições, essa igreja crescia. E a igreja então começou a crescer. Os relatos históricos mostram que a igreja começou a perder com o crescimento, a igreja começa a perder os padrões bíblicos pregados pelos apóstolos. E no século IX, a igreja já muito grande, todos queriam ser membros das igrejas, e quase todos eram aceitos da forma como chegavam, muitos inclusive querendo apenas status, cargos e posições. No final da Idade Média, que durou do século V ao século XV, começam o cristianismo então já estando totalmente fora dos padrões bíblicos que os apóstolos deixaram. A Trindade Santíssima não era mais o único objeto do culto. Santos começaram a ocupar o lugar de adoração no culto a Deus. O cristianismo, assim como o paganismo, passou a ser uma religião do medo e do pânico. E então, no final do século XII, começaram a surgir alguns homens, chamados de pré-reformadores, e esses homens começaram a gritar contra os abusos, os erros, as heresias que se pregavam nas igrejas,
diz que esses homens foram perseguidos e muitos deles mortos. Eles pregavam o retorno às Escrituras, eles pregavam, e o desejo que ardia em seus corações era de uma redescoberta daquele evangelho que havia sido pregado pelos apóstolos no início da igreja. Diz a história que esses homens, eles entregavam toda a sua vida em prol de anunciar o evangelho. Eles casavam, eles trabalhavam, eles comiam, eles descansavam, eles escolhiam sua profissão, criavam filhos, educavam filhos, ganhavam dinheiro e investiam tudo para a glória de Deus, através de anunciar um evangelho, através de anunciar um evangelho genuíno, a palavra verdadeira, a fim de que houvesse um retorno às Escrituras, à verdade do evangelho. Diz a história que no dia 31 de outubro de 1517, há exatamente 501 anos, datando no dia de hoje, um monge agostiniano, o alemão Martinho Lutero, ele fixou na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses, refutando muitos dos ensinos que eram pregados na igreja naquele momento. Lutero descobriu e entendeu a doutrina da justificação pela fé. Lutero encontrou paz e descanso para a sua alma na cruz de Jesus Cristo. Lutero ensinou, foi condenado, foi excomungado por aqueles que não concordavam com os seus ensinos. Mas Lutero não estava só. Ali foi deflagrado um movimento chamado da Reforma Protestante. Ele não estava só, junto com ele outros homens se levantavam com o mesmo propósito de pregar a volta das Escrituras. E estes homens, através da sua pregação, tinham alguns fundamentos em que eles estavam alicerçados. São 5, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus a glória. No final do ano passado, início desse ano, nós ouvimos pregações do pastor Gessé falando da reforma. O tema era: fique sempre na reforma. E uma das coisas que o nosso pastor pregou, quando pregou sobre as Escrituras, que foi a primeira pregação, ele disse: nós devemos pensar na reforma como algo que precisa estar sempre acontecendo. E hoje, 501 anos depois de ter sido deflagrada a reforma protestante, nós precisamos pensar nesta reforma como algo que precisa estar sempre acontecendo. Mas eu quero contextualizar um pouquinho o texto que nós lemos em Deuteronômio, no capítulo de número 6. Esta foi uma introdução. A contextualização do texto de Deuteronômio, do capítulo de número 6, se dá aproximadamente no ano de 1400 antes de Cristo, quando o povo de Israel, depois de passar 40 anos peregrinando no deserto, ao saírem do Egito, 38 destes anos, por causa da desobediência, eles ficaram rodando no deserto. Mas após 40 anos de peregrinação, eles estavam então nos vales e montanhas de Moabe, parados às margens do Jordão, em frente a Jericó, prontos a entrar na terra prometida, prontos a entrar em Canaã. E ali, Moisés, que até então liderava aquele povo, sabendo que ele não entraria em Canaã, mas entendendo a necessidade daquele povo que não era mais, na sua grande maioria, o povo que havia saído do Egito,
porque muitos tinham morrido no caminho, muitos tinham morrido no deserto. Ele então, sabendo da necessidade de que os mandamentos, a vontade de Deus, precisavam ser conhecidas, entendidas e obedecidas, Moisés então, ele faz um discurso, ele proclama a vontade, os mandamentos do Senhor para aquele povo. Ele anuncia, ele relembra as verdades importantes que aquele povo precisava saber para quando adentrassem a Canaã. Eles estavam perto de cruzarem o Jordão, mas ali aonde eles adentrariam, teriam numerosas batalhas para lutar. E Moisés, sabendo disso, então, ele prega as palavras que foram escritas no livro de Deuteronômio. No versículo de número 5, do capítulo de número 6, que nós lemos, o Senhor fala, através da vida de Moisés, aquele povo. Mas o Senhor não fala só ao povo de Israel, porque aquela palavra que foi pregada naquele dia, aquele discurso que foi feito naquele dia, foi para aquele povo, mas foi para mim e para você. Essa palavra é uma palavra viva, essa palavra é uma palavra verdadeira, essa palavra é uma palavra eterna, é a palavra do Senhor para mim e para a sua vida. E nesse dia, nós precisamos trazer a verdade da palavra para as nossas vidas, lembrando que Cristo morreu por mim e por você, que Cristo deu a sua vida por mim e por você. Nós precisamos lembrar dessa palavra. Está escrito no verso de número 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Amar é uma atitude, e a atitude mais bela de amor que nós podemos contemplar está escrita no Evangelho de João, no capítulo de número 3, no verso de número 16, quando diz que, por tanto amar Deus, o mundo, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Paulo, quando fala deste amor de Deus pelas nossas vidas, ele diz assim que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós, pecadores, Cristo morreu por nós, como prova do seu amor. Amar é uma atitude. Ainda os judeus viam o coração não apenas como centro das emoções, como nós vemos. Os judeus viam o coração também como centro dos pensamentos. Dessa forma, quando nós olhamos para esta convocação de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, esta não é uma convocação que se trata apenas de uma expressão, de uma emoção, mas esta convocação fala de manter pensamentos, emoções firmados, voltados, funcionando para o Senhor, para cumprir a vontade do Senhor. Amar a Deus é obedecê-lo, é obedecer a sua vontade, a sua palavra, os seus mandamentos. Amar a Deus é obedecer a sua palavra. E esse amor, ele deve ser com todo o nosso coração, ele deve ser com toda a nossa alma, ele deve ser com todas as nossas forças. Mas quem dera pudéssemos nós, por nós mesmos, fazer isso. Quem dera pudéssemos nós, por nós mesmos, amar desta maneira. Nós dependemos totalmente, completamente da graça de Deus em nossas vidas, para amar como o Senhor deseja que nós o amemos.
de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças. Nós, pecadores, falhos, limitados que somos, dependemos completamente da graça e da misericórdia do Senhor para podermos amar como o Senhor espera que nós o amemos. Mas o verso de número 6, ele continua dando as orientações. E ele escreve assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Como saber se a palavra de Deus está em seu coração? Como você pode saber se a palavra de Deus está em seu coração? Como eu posso saber se a palavra de Deus está em meu coração? O Senhor, Ele requer de nós, Ele espera de nós, e por isso Ele entregou o seu Filho e nos alcançou corações convertidos que se voltem para Ele. Quando nós temos a palavra do Senhor escondida, guardada em nossos corações, esta palavra produz em nós temor. Este temor, ele invade os nossos corações. Temor a Deus, temor pela sua vontade, temor pelo seu querer. Temor, esse temor ele se espalha na nossa casa, na nossa parentela. Esse temor é visto, ele se espalha em nossa igreja. Se o coração é o centro das emoções e o centro dos pensamentos, ele é o centro daquilo que um indivíduo é. Se você quiser conhecer alguém, você precisa conhecer o coração dessa pessoa. Deus nos chama para sermos contra o pecado, mesmo que este pecado seja aquilo que todos dizem ser o certo. E esta é uma palavra que nós ouvimos muito dizer em nossos dias: contra a cultura. Isto é, ser contra aquilo que todos dizem ser o certo. Se é pecado, Deus nos chama para sermos contra o pecado. No dia em que eu e que você tivermos um coração convertido, nós podemos dizer que nós somos contra a cultura. Contra a cultura. O Senhor quer e espera de nós corações convertidos. E para isso, a palavra de Deus precisa ser a referência exclusiva das nossas vidas. A palavra de Deus precisa estar guardada e escondida em nossos corações. E esta palavra produzirá temor. Temor que nos fará ser contra o pecado que nos assola. O pecado que está batendo a nossa porta a todo instante. O temor do Senhor, forjando-nos pela palavra, nos fará ser contra o pecado que está constantemente à nossa porta. Mas no verso de número 7, ele ainda diz: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Nós somos chamados para abençoar, e portanto devemos ser abençoadores. A palavra de Deus que nós recebemos em nossos corações não é uma mera teoria. A palavra de Deus, ela é prática, é para a nossa vida, é para ser vivida. Se você não ensinar, como nos orienta e nos convoca essa palavra, se você não ensinar o temor de Deus aos seus filhos, através da palavra do Senhor, eles não aprenderão. E a verdade é que quando nós olhamos para as nossas vidas, nós muito pouco temos feito para cultivar dentro de nossas casas uma vida de piedade. Falta-nos isso, falta uma vida de devoção, falta-nos uma vida de piedade dentro das nossas casas.
Ensinar é transmitir. Ensinar é gastar tempo. É preciso gastar tempo para ensinar a palavra do Senhor aos nossos filhos. E esta ordenança, esta convocação do Senhor para as nossas vidas, nos ensina como nós devemos fazer isso. Como ensinar a palavra. Está escrito no verso de número 7, falarás assentado, andando, deitando, levantando. Então, nós devemos a todo instante falar, proclamar, anunciar em todo tempo. Está escrito assentado dentro de casa, andando, deitando, levantando. Mas a palavra orienta ainda quando nós devemos ensinar a palavra do Senhor. Nós devemos ensinar quando estivermos em casa, quando estivermos na rua, quando estivermos pela manhã, à noite, todo tempo, em todo lugar. Essa palavra precisa ser anunciada, esta palavra precisa ser falada. Não desista, nunca desista de ensinar a palavra do Senhor aos seus. Nunca desista de plantar esta verdade que transforma, esta verdade que liberta. A educação, o ensino da palavra aos nossos filhos não traz resultados imediatos. É preciso perseverança, é preciso persistência, é preciso perseverar em proclamar, em anunciar, em inculcar a verdade da palavra aos pequeninos. Somos instruídos a criar não apenas filhos tementes a Deus, mas somos instruídos através desta palavra a criar filhos que serão pais tementes a Deus, que em retorno disto criarão filhos tementes a Deus, a fim de que seus filhos sejam também pais que amarão, que honrarão, que confiarão e obedecerão a Deus. Eu e você devemos criar discípulos, que criem outros discípulos, a fim de que a bênção de Deus seja transmitida de geração em geração. Não tente ensinar para os seus filhos uma religião que sai da boca para fora. O amor a Deus tem que ser refletido através da sua vida e não apenas por uma religiosidade. Não devemos instruir meramente acerca de um conhecimento morto, mas através de uma palavra viva, poderosa e de um amor incondicional pelo Senhor. Em todos os aspectos, em todas as áreas da sua vida, você deve transmitir, irradiar, refletir o amor por Deus. A palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor, a vontade do Senhor, os mandamentos do Senhor devem ser alvo, devem ser palco, devem ser objetivo das nossas conversas, das suas conversas em casa, pela manhã, à tarde, à noite, em todos os momentos, desde o assunto da manhã até o assunto da noite. Deve haver como alvo, como objetivo, a discussão da palavra do Senhor. A palavra de Deus deve ser parte integrante da sua vida, para que tudo o que fizer com suas mãos, ou pensar com a sua mente, seja guiado e governado pelas Escrituras Sagradas. O salmista, no Salmo 1, diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes, primeiro, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
E ainda no versos de número 8 e 9, que nós lemos, as ordenanças são: também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O judeu religioso, por prática e costume, como símbolo, ele usa o tefilim. O tefilim são duas caixinhas quadradas de couro, uma no braço esquerdo, na altura do coração, e a outra na cabeça, na direção frontal, entre os olhos. Nessas caixinhas estão guardados estes mandamentos que foram lidos aqui. Mas eles usam também, por prática, o mezuzá. O mezuzá é um pequeno pergaminho, um pequeno rolo de pergaminho que é colocado no umbral direito da porta da sua casa, que também contém mandamentos descritos aqui no livro de Deuteronômio. Eles fazem isso com muita simbologia. Existe muita simbologia envolvida em toda essa prática, desde o material em que é feita a caixinha, a forma como é colocada no braço, as tiras de couro, porque é preso no dedo. Existe muita simbologia envolta em toda essa prática, mas eles fazem isso como um sinal de obediência aos mandamentos e para mostrar que naquela casa existe a proteção de Deus. Nós fomos alcançados por Cristo. Eu e você fomos alcançados por Cristo. E a palavra do Senhor foi colocada, foi enxertada dentro dos nossos corações. Não são apenas emoções, mas é também pensamento. Esta palavra enxertada por Cristo em nossos corações, ela precisa estar guardada, ela precisa ser vivida, de maneira tal que a sua casa, o seu lar, tudo que te pertence, todas as áreas da sua vida devem refletir, devem espelhar, devem demonstrar a soberania de Cristo sobre a sua vida, o controle total de Cristo sobre a sua vida. As pessoas, ao olharem para mim, ao olharem para você, devem enxergar a diferença que Cristo faz na minha vida e na sua vida. Devem perceber que você ama o Senhor e que a palavra de Deus tem o governo sobre a sua vida. A sua vida deve ser repleta, satisfeita, transbordante de Cristo em tudo o que você faz. Meu irmão, a ordenança do Senhor para mim e para você nessa noite, através dessa palavra que foi pregada há 3.458 anos atrás, e continua viva, continua fiel, continua poderosa e eficaz para as nossas vidas hoje, por intermédio da graça de Cristo que nos alcançou, é que eu e você tiremos os deuses de dentro da nossa casa, tire os deuses, tire o paganismo de dentro do seu lar, transforme a sua casa num lugar de adoração a Deus, transforme a sua casa num lugar de devoção a Deus, transforme a sua casa num lugar de piedade, de entrega. Pregue o Evangelho
com integridade em todo o tempo, anuncie as verdades desta palavra. Eu quero concluir esta palavra, primeiramente com uma frase de Martinho Lutero, um dos precursores da Reforma Protestante, que diz: não fiz nada, a palavra fez e realizou tudo. É a palavra do Senhor, poderosa para transformar a vida de um homem. Somente por meio de Cristo, crendo na sua graça, no seu amor, por intermédio dessa palavra, nós podemos vivenciar os mandamentos, os juízos, os estatutos, a palavra do Senhor em nossas vidas. Paulo escreve à igreja de Colosso: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Se você puder, fique em pé. Nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Muito obrigado pela presença do Teu Espírito Santo em nosso meio, pela Tua palavra que liberta e transforma, pela graça de Cristo derramada em nosso favor, que nos alcançou. Muito obrigado pelas Suas misericórdias, que têm se renovado sobre nós a cada manhã. Eu te louvo e te agradeço pela Tua palavra ministrada aos nossos corações nessa noite. Eu te louvo e te agradeço, te pedindo que ela frutifique na vida de cada um de nós, para o louvor, a honra e a glória do Seu nome. Eu oro em nome de Jesus, apresentando também o louvor e a adoração da sua igreja, através dos dízimos e as ofertas que serão trazidas à sua casa nesta noite. Crendo que o Senhor é poderoso para suprir em tudo as necessidades da sua igreja, mas também na vida de cada um dos meus irmãos. Nós louvamos o Teu nome e te agradecemos. Amém.